urgente. Nicolas Ferreira acaba de declarar guerra contra o Lula, ataca deputado do PT, destrói secretário da Receita Federal, humilha diretor-geral da Polícia Federal e faz um novo alerta perigoso e preocupante aos brasileiros sobre nova movimentação do presidente Lula sobre o Pix, que vai afetar 215 milhões de brasileiros. As falas do deputado reacenderam um temor nacional, gerando fortes reações do povo brasileiro e dando um duro golpe na esquerda. E para finalizar, deputado de esquerda pediu prisão preventiva do Nicolas Ferreira. Tô em uma lista de corrupção, não faz rachadinha e nem roubo velhinho da INSS. Eles precisam inventar. E como inventam? Aliás, por falar em mentira, você viu que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ter feito agora, o que naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado. E nós agora vamos colocar Sintex, sabe, uma apuração mais rígida, porque nós descobrimos que tem muita gente ligada ao crime organizado, para não querer saber quem é que efetivamente faz parte do crime organizado. E quem fizer vai aparecer. A gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado desse país. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. O petista agora está pedindo uma prisão preventiva por eu ter feito um vídeo fazendo o meu trabalho como deputado federal de fiscalizar o governo executivo. Ou seja, eu não posso fazer o meu trabalho mais não, porque senão eu sou preso. Tudo pela democracia, né? O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara, o deputado Raimon, do PT, protocolou nesta quinta-feira um ofício ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pedindo a abertura de investigação contra o deputado federal Nicolas Ferreira. Mas vamos lá, porque esse vídeo aqui tá bom demais. Esse cara aqui é o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que é um capacho do Haddad e que basicamente deveria ocupar um cargo técnico, mas foi uma indicação ali do Haddad e ele se comporta, obviamente, como um militante de DCE da Federal. Tenta entender alguma coisa que esse cara fala. O que aconteceu em janeiro todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que a instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. A primeira pergunta que vai acabar com esse papinho dele aqui. O meu vídeo é de janeiro de 2025. Como que um vídeo de 2025 pode ter ajudado as operações que foram feitas entre 2020 e 2024 pelas facções criminosas? Eu sou o quê? O viajante do tempo agora? As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. Tá dizendo o quê? Que as fake news também são responsáveis agora por ajudar o crime organizado? Reduzir as complexidades do Brasil a fake news e redes? Isso sim é fake news do governo. Que ânsia, né? Dessa galera de controlar a rede social, é inacreditável. Parece que se acabar com a rede social, pronto, o Brasil vira Noruega. E segundo, ele quer dizer de que recuaram com uma medida ótima que combateria o crime organizado por conta de pressão de fake news. Ué, tô entendendo não? Se a coisa era tão boa assim, por que vocês não fizeram? A realidade é que vocês simplesmente não bancaram aquilo que vocês queriam fazer. Até mesmo porque, hora alguma, eu falei que o Pix seria taxado. E o Pix não será taxado. Vocês queriam era monitorar o Pix ali de 5 mil reais do seu Raimundo, da manicure, da pedicure, do pedreiro. E agora, com uma operação que envolve 46 bilhões de reais, com diversas empresas na Faria Lima, de que isso teve alguma coisa a ver com o meu vídeo. Me poupe, né? Quer dizer então que se eu não tivesse feito o vídeo, eles não teriam cometido crime. Que eles só passaram a lavar dinheiro depois do meu vídeo. Vocês não acham que é subestimar demais a inteligência da gente, não? Pô, a gente é petista, burro, não? E regulamentação pra quê? Você já mostrou que o Estado tem capacidade de fiscalização e controle pra poder impedir esse tipo de crime. Que não era sobre Pix de 5 mil reais não, tá, amigo? Foi uma movimentação de 46 bilhões de reais. E a culpa dessa máfia ter trabalhado, instaurado isso aqui no Brasil nessa magnitude, a culpa é minha, é do vídeo, e não de vocês que deixaram isso aqui acontecer? Uma curiosidade aqui pra vocês, toda essa operação aqui que desmantelou esse esquema aqui de fraude bilionária, né? Começou com o GAECO em São Paulo, com o Ministério Público de São Paulo e a inteligência da Polícia Militar de São Paulo. O PT é tão salafrário de que esse daqui é o diretor-geral da PF. E aí o entrevistador pergunta pra ele sobre a operação. Ele não sabe de nada. Presos de hoje, 6 presos. Quem são os presos de hoje? São processos ainda sob sigilo, Jonas. Nós não vamos aqui tratar disso. Ele não sabe de nada, porque obviamente a PF chegou só nos últimos instantes ali junto com a Receita Federal pra poder pegar os louros da operação que nem eles estavam por dentro do negócio. Porque a partir do momento que a pessoa foi presa, não existe sigilo não, ô gênio. E só existe uma ditadura. Você prender alguém e não falar quem foi, ué. Mas por que ele não sabe de nada? Porque ele não participou do inquérito da operação e basicamente estão falando aí como se eles estivessem lutando contra o crime organizado. Não é bem assim, né? Ou seja, a narrativa está montada. Eles vão ressuscitar a pauta e, quiçá, ressuscitar o que eles queriam fazer lá atrás, mas agora com a desculpa, com o pretexto de combate ao crime organizado.
Ele falou, não quero falar o nome desse deputado, mas todo mundo sabe que é o deputado federal Nicolas Ferreira, que fez aquele vídeo falando sobre o Pix. Agora voltou com a medida da fiscalização das fintechs. Aliás, ontem, ao explicar isso, o governo deixou bem claro que não era a mesma forma como estava voltando. Crime organizado tem pelo menos aí 50 milhões de pessoas submetidas às regras das suas facções aqui no Brasil. E isso é culpa de quem agora, hein? Porque eu não fiz vídeo aqui sobre isso em 2002, quando o Lula assumiu o governo aqui nesse país, não. Aliás, também não fui eu, né, que visitei a favela do Moinho. E o presidente Lula visitou hoje a maior favela do centro de São Paulo. Lula chegou à favela do Moinho, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira, e de uma comitiva de ministros. Não fui eu que banquei a dama do tráfico. Não fui eu que visitei o Complexo da Maré, que basicamente policiais dizem que você não consegue visitar lá sem ter o aval do tráfico. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve hoje no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Em seu segundo dia no Rio de Janeiro, o candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve no Complexo do Alemão. Sou o único candidato a presidente da República que tem o coragem de entrar numa favela sem colete de segurança. A todo tempo o PT tá pedindo para derrubar as minhas redes, agora prisão preventiva, enfim, quer calar toda a oposição. Porque eles sabem que com a internet, essas mentiras, narrativas não colam, simplesmente não colam. Se eles conseguirem me calar, que sou deputado, que tenho, né, imunidade parlamentar, o que ele não vai fazer? Não é com você aí, que é pastor, padre, professor, um cidadão com opinião qualquer. E aí, o que vai acontecer com você? Eles miram em mim, mas o alvo é você. E graças a Deus que eu meti essa camisa preta, um chinelo e uma calça jeans para poder mostrar o que eles estavam querendo fazer. Que tá mais do que claro, que eles estão um pouco preocupados comigo, com você, em combater crime organizado, em ajudar o Brasil. O que eles querem é projeto de poder. Isso aí tá mais do que provado. Se você não viu isso até agora, o problema não tá comigo, amigo. O problema tá com você. E enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer vídeo sim, com fundo preto, branco, verde, amarelo, roxo, porque eu sei que eles não vão parar. Eles vão continuar até conseguir o que eles querem. Mas a gente não vai facilitar o caminho deles, não.